Juventus da Itália entra forte na briga por Wesley e reunião pode acontecer nos próximos dias. Negociação confirmada. Dirigente do Dínamo de Moscou comenta interesse do Flamengo no meia-atacante colombiano Jorge Carrascal. Zagueiro Léo Pereira bate recorde e é o atleta com mais passes certos na Copa do Mundo de Clubes. E mais, Jorginho destaca a vitória do Mengão e a felicidade de estrear com o manto. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de mais nada, deixa eu aqui parabenizar a atuação do Fluminense, hein? Que jogo Fluminense e Borussia, 0-0, mas foi trocação o tempo todo, Fluminense foi melhor, mereceu a vitória e os sul-americanos estão dando um banho, hein? Com a vitória do River Plate agora, nenhum sul-americano perdeu na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Quem falou aí que sul-americano ia cumprir tabela, ia fazer feio, olha aí. Melhores em campo. Uma atuação melhor do que a outra. Flamengo e Botafogo venceram seus jogos. Palmeiras e Fluminense empataram, mas foram melhores do que os seus adversários. E o Borussia Dortmund, hein? Não é isso tudo não, hein? Mostrou isso. Bom, Flamengo iniciou a preparação para o jogo contra o Chelsea. Aí eu quero ver, hein? Flamengo e Chelsea sexta-feira, para tudo. Vai parar o mundo. E nós vamos ganhar do Chelsea, hein? Tô confiante. Felipe Luiz comandou o treino agora no final da tarde, lá em Atlantic City. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo, um trabalho específico. E amanhã o Felipe vai ter aí todo o grupo à disposição. Felipe que trabalhou hoje com os reservas. Os que foram a campo ontem contra, né, o Esperance fizeram um trabalho aí de preparação, né, para recuperar aí a questão física, enfim. Flamengo e Chelsea, a bola vai rolar sexta-feira, né, às 15 horas da tarde, 3 da tarde, na Filadélfia, sexta-feira, dia 20 de junho, o mundo vai parar para ver esse Flamengo e Chelsea. Lembrando que na quinta-feira tem um brasileiro contra um europeu, em Botafogo e PSG. Vai ser também um jogão, campeão da Champions contra o atual campeão da Libertadores da América. O zagueiro Léo Pereira já pode comemorar, hein? Ele bateu um recorde aí nessa estreia da Copa do Mundo de Clubes. É claro que ele pode ser ultrapassado, tem outros jogos. Hoje ainda tem Inter de Milão, 10 da noite. Tem o Real Madrid em campo amanhã contra o Al Hilal. Mas o Léo Pereira fez a partida com mais passes certos da Copa do Mundo de Clubes 2025. Vamos aos números. Um passe decisivo, 113 passes certos de 118. 96%, né, de aproveitamento nos passes. 5 de 7 passes longos certos, 71%. 4 duelos aéreos ganhos de 4, 100%. 7 ações defensivas, a nota dada pelo aplicativo SofaScore na atuação ontem, a vitória por 2-0 do Flamengo sobre o Esperance, 7,8 o zagueiro Léo Pereira. Absurdo! Parabéns aí pela atuação do Léo Pereira e mais um jogo que o Flamengo não foi vazado. Só para o torcedor ter aí uma ideia, o Léo Pereira, com 113 passes certos, ficou à frente do Vitinha, português do PSG, que deu 112 passes certos. Léo Pereira em primeiro, Vitinha em segundo, o Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, com 107 passes certos em terceiro, e o Tosin Adarabioyo, 106 passes certos do Chelsea, e o Eric Pulgar na quinta colocação com 104
passes certos. Então, parabéns aí pela atuação do Léo Pereira, que bateu um recorde nessa estreia de Copa do Mundo de Clubes. Por falar em números, vamos falar aqui de Jorginho, que jogou de terno. 74 minutos jogados, uma assistência, um passe decisivo, 104 ações com bolas, 92 de 99 passes certos, 3 de 4 passes longos certos e 3 duelos ganhos 100%, nota 7.5. Jorginho participou dos 2 gols do Flamengo, já que no primeiro gol ele que deu o passe para o Arrascaeta iniciar aí a jogada. Jorginho foi um dos melhores em campo e além de um excelente jogo dentro de campo, o Jorginho parece aí ter um espírito de liderança, né? Porque a câmera focou ali no intervalo, ele falando com todos os atletas e todo mundo ouvindo o Jorginho, a experiência dele com o futebol europeu. Realmente o camisa 21 tem muito para contribuir no Flamengo, né? E o meio-campo fica mais qualificado com um jogador desse, um toque refinado, uma inteligência. Jorginho acalma, clareza nas jogadas. E o Jorginho disse isso aqui depois do jogo: me sinto ótimo, foi um ótimo jogo, a gente se divertiu, os torcedores foram incríveis, a gente jogou bem, controlou o jogo, conseguiu a vitória. Fico muito feliz de estrear com o manto. E que estreia, né? Parece que o Jorginho já está no Flamengo há muito tempo e eu gostei bastante dessa contratação do Jorginho. Gente, depois de contratar o Jorginho, o Flamengo tem outro alvo definido. Todo mundo sabe que é o meia atacante colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos, que pertence ao Dínamo de Moscou. E despertou interesse aí do Flamengo para ser aí um jogador para disputar a posição com a Arrascaeta, para entrar quando precisar, para brigar aí por titularidade, enfim. Pode até jogar com a Arrascaeta, pode jogar quando a Arrascaeta não puder, enfim. E a gente trouxe a informação no vídeo hoje cedo que ele será multado, ele não se reapresentou ao Dínamo para a pré-temporada. E hoje um dirigente do Dínamo explanou, abriu o jogo e disse que as negociações com o Flamengo estão congeladas. E eu vou explicar esse termo. As negociações com o Flamengo sobre Carrascal estão congeladas. O presidente do Conselho de Administração do Dínamo de Moscou, Dmitry Gafin, comentou o interesse do Flamengo em contratar Carrascal, mas revelou que a negociação nesse momento está paralisada por conta da Copa do Mundo de Clubes. Vamos às palavras aí do presidente do Dínamo. Houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. As negociações estão atualmente suspensas por conta do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dínamo. Seria antiético comentar os detalhes da negociação com o Flamengo. Ele comentou isso aí ao jornal russo Sovspor. E aí tem alguns motivos do porquê que ele fez isso. Falou abertamente sobre isso e disse que as negociações estão paralisadas por conta da Copa do Mundo de Clubes. Primeiro, a janela não está aberta. Abre no dia 10 de julho. Segundo, o Boto falou que se vazasse alguma informação, alguma negociação, algum rumor, alguma coisa, ele iria encerrar. Então os caras lá já mudaram. Disse que a negociação está paralisada, confirmou o interesse do Flamengo, disse que não ia revelar detalhes, mas que estão paralisadas por conta da Copa do Mundo de Clubes. Óbvio, né, gente? Ninguém vai negociar jogador a essa altura. O Flamengo está mais preocupado no Chelsea. O Flamengo hoje está preocupado em fazer grandes jogos, em passar de fase, em se classificar. Negociação fica para um segundo plano, né? Plano B fica para julho. E por isso o dirigente veio a público informar através desse jornal Sovspor. O Flamengo formalizou uma proposta de 12 milhões de euros, 10 milhões mais 2 milhões de euros em bônus, o que dá aí 77 milhões de reais, e a negociação segue. Apesar disso, o Flamengo mantém muita confiança em fechar a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal para a próxima janela, que agora, em julho, abre dia 10 de julho e encerra no dia 2 de setembro. Carrascal, além de atuar como um camisa 10 ali, meio atacante, ele pode também cair pelos lados do campo. A Juventus da Itália entrou forte na briga pela contratação do lateral direito Wesley. Além da Juventus, que é a maior campeã italiana, outros clubes também da Itália estão de olho em Wesley. Aliás, o Flamengo recusou uma proposta. Na verdade, não recusou, não deu tempo. A Atalanta que recusou, porque o Flamengo demorou
a resolver os trâmites, e aí a Atalanta, que já tinha feito uma proposta ao Wesley, tirou o time de campo e não foi daquela vez, não foi daquela ocasião que o lateral se despediu do Flamengo. Mas a Juventus e outros clubes da Itália estão interessados. E não é por acaso. Rápido, moderno, com personalidade e explosão no contra um, ele tem perfil ideal para reforçar o setor que há tempos precisa de renovação da velha senhora, que é a conhecida Juventus. Seria uma escolha certeira para quem busca intensidade e qualidade pelos lados do campo. Flamengo e Juventus devem se encontrar nos próximos dias. O tema Wesley é a informação principal, é o tema dessa reunião entre brasileiros e italianos. Na verdade, o português José Botta, que estará à frente dessa negociação, que é o diretor de futebol, o homem forte, foi contratado para isso, e toda essa informação saiu hoje no Gazzetta dello Sport, que é um jornal enorme na Itália, e que cuida de transferências, negociações, movimentações no mercado da bola. Informação que chega hoje da Itália é que os italianos estão em cima e que a Juventus entra firme, entra forte na parada para contratar o Wesley. E olha que o Wesley nem jogou a Copa do Mundo de Clubes, né? E nem jogou na seleção brasileira nos 2 primeiros jogos de Carlo Ancelotti. Imagina se tivesse jogado, mas são informações que eles têm de recente, informações dos últimos jogos dele com a camisa do Flamengo, do ano passado, do início do ano. O Wesley desperta interesse e existe uma probabilidade do Wesley ser titular contra o Chelsea sexta-feira, no jogo da vida, né? Aquele jogo que é considerado como uma final pelo lado do Flamengo, os rubro-negros encarando aí essa partida com muita, mas muita importância. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro, mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!